Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nesta aula, eu estarei resolvendo diversos exercícios que envolvem retas paralelas interceptadas por uma transversal. Antes que eu comece a resolver aqui os exercícios, com retas paralelas interceptadas por uma transversal, é importante que você já tenha assistido os vídeos de ângulos opostos pelo vértice, de ângulos correspondentes, de ângulos alternos e de ângulos colaterais. Eu vou deixar aqui no card a playlist sobre ângulos, onde eu já tenho todos esses vídeos que são importantes e são pré-requisitos para que você entenda essa aula. Então, vamos resolver aí o primeiro exemplo. Eu tenho a reta R e a reta S, que são paralelas, como foi dito aqui, ó, R é paralela a S, e tenho a transversal interceptando essas duas retas, formando um ângulo aqui em cima de 3x e um ângulo aqui embaixo de 135 graus. Eu tenho que ver primeiro qual é a relação que existe entre esses ângulos. Se eles são correspondentes, se eles são alternos, se eles são colaterais ou se eles são opostos pelo vértice. Nesse caso aqui, eles estão ocupando a mesma posição, só que na reta paralela diferente. Então, por exemplo, esse ângulo 3x, ele está localizado à direita da reta transversal e acima da reta paralela. E o ângulo de 135 graus também está à direita da transversal, acima da reta paralela S. Então, eles ocupam a mesma posição. Ângulos que ocupam a mesma posição são chamados de ângulos correspondentes. E os ângulos correspondentes, eles possuem a mesma medida, eles são congruentes. Então, significa que 3x é igual a 135 graus. Então, eu monto essa equação aqui, 3x igual a 135, para poder determinar aí o valor de x, onde eu vou passar o 3 para o outro lado, dividindo. E aí, eu fico com 135 dividido por 3, que dá 45 graus. Então, eu encontrei o valor de x aqui, 45 graus. Segundo exemplo. Primeiro, nós vamos também observar que R é paralela a S, conforme deixei descrito aqui, e que a reta transversal T forma dois ângulos com essas duas paralelas, e esses dois ângulos destacados, eles são ângulos alternos internos. Por que eles são alternos? Porque está um de cada lado da transversal. E ângulos alternos, e eles são alternos internos porque eles estão na região interna. A região interna é essa região entre as duas retas paralelas. Os ângulos alternos, eles também são ângulos congruentes. Então, significa que x mais 25 tem a mesma medida, é igual ao ângulo de 75 graus. Então, eu monto essa equação aqui e vou resolver. Vou colocar 75 menos 25, x vai ser igual a 50. Então, o valor de x aqui é de 50 graus. Se eu substituir aqui, fica 50 mais 25, que dá realmente 75. O ângulo igual a esse outro aqui, pois eles são alternos. Agora, eu tenho aqui também duas retas paralelas, R paralela a S, e a reta transversal T com dois ângulos em destaque aqui, o ângulo 3x menos 45 e o ângulo x mais 45. Vamos observar que esses ângulos estão um de cada lado da reta transversal e estão ocupando a região externa. Então, eles são ângulos alternos externos. E, como eu disse anteriormente, ângulos alternos são ângulos congruentes. Significa que possuem a mesma medida. Então, eu vou montar uma equação com 3x menos 45 igual a x mais 45. E vou resolver essa equação. Então, eu vou passar para o primeiro membro da equação todos os termos que têm x. E para o segundo membro, os termos que não têm x. Então, aqui vai ficar 2x igual a 90. X vai ser igual a 90 sobre 2. X dá
45 graus. Próximo exemplo, nessa outra questão aqui, eu também tenho que determinar o valor de x, que é a única incógnita aqui. Eu tenho as retas paralelas, RS, e tenho esses dois ângulos, o ângulo x e o ângulo x menos 20. Esses dois ângulos, eles estão do mesmo lado da transversal, os dois estão do lado esquerdo da transversal. E eles estão na região externa, que é essa região aqui, né? Para cima da reta R e para baixo da reta S. Então, eles são ângulos colaterais externos. E ângulos colaterais são ângulos suplementares, ângulos que somam 180 graus. Então, eu vou colocar aqui que x mais x menos 20 dá 180. Já que eles são colaterais, a soma deles dá 180 graus, eles são suplementares. E agora eu vou resolver essa equação. Vou ficar com x mais x igual a 180 mais 20. 2x é igual a 200. X é igual a 200 dividido por 2, que dá 100. Então, o valor de x aqui é de 100 graus. Nessa outra questão, eu também tenho R paralela a S. Eu tenho uma reta aqui, vou prolongar ela, olha, interceptando essas duas paralelas. E tenho essa outra aqui também interceptando as duas paralelas. Se eu prolongar, fica assim. E aqui eu tenho três incógnitas para descobrir: x, y e z. Então, eu vou olhar, vamos colocar um nome nessa aqui e nessa, eu vou chamar essa daqui de A e essa aqui de B. Então, vamos olhar primeiro para a reta A. A reta A, ela está formando esse ângulo X aqui e esse ângulo aqui de 60 graus com as duas retas paralelas, as retas RS. Esses dois ângulos estão um de cada lado da transversal e eles estão ocupando a região interna, ou seja, a região entre as duas paralelas. Então, por isso, esses ângulos são ângulos alternos. E ângulos alternos são ângulos que possuem medidas iguais. Então, significa que o valor de x é 60 graus, tá? Porque se aqui tem 60, esse ângulo aqui também vale 60. Então, eu já determinei aí o valor de x. Agora, vamos olhar para a reta B. Na reta B, eu tenho esse ângulo y, que se forma com a reta paralela S, e esse ângulo aqui valendo 40 graus, que é formado entre B e R. Esses dois ângulos também são ângulos alternos internos. Se eles são ângulos alternos, significa que eles possuem a mesma medida. Logo, y também vale 40 graus. Agora, falta descobrir o valor de z. Aqui, nós percebemos que esses três ângulos juntos formam 180 graus. Por quê? Porque isso daqui, ó, é equivalente a metade de uma volta. Então, eu já tenho esse aqui de 60, eu já tenho esse aqui de 40. Então, z é quanto falta para 180. 60 com 40 dá 100. Para chegar a 180, faltam 80 graus. Então, aqui eu estou já deduzindo o valor de z, que é 80 graus. Nesse exemplo aqui, eu também tenho a reta R paralela a S e eu tenho as incógnitas x, y e z. Além disso, eu tenho essa transversal aqui que eu vou prolongá-la e vou dar o nome a ela, vamos chamá-la de A. E tem essa outra transversal aqui e vamos colocar um nome nela também, vamos chamá-la de B. Vamos olhar primeiro para a reta transversal A. Essa reta, ela forma com a reta R esse ângulo aqui de 105 graus. E ela forma também com a reta S o ângulo X, tá? São os dois ângulos que ela forma com as duas paralelas. Esses dois ângulos, eles são ângulos que estão do mesmo lado da transversal na região interna. Se eles estão do mesmo lado, eles são colaterais. E eles são colaterais internos. Ângulos colaterais, eles são suplementares. Então, significa que o 105 graus mais x
dá 180, tá? Então, a partir daqui, eu vou encontrar o valor de x. Vou colocar o 180 menos 105. E aí, eu tenho que x vale 75 graus. Então, esse aqui é o valor de x, 75 graus, tá? Porque a soma de dois ângulos colaterais dá sempre 180 graus. Agora, vamos olhar para a reta transversal B. Essa reta transversal aqui, que eu chamei de B, ela está formando o ângulo Z com a reta S e está formando o ângulo Y com a reta R. Eu sei que esses dois ângulos, eles são alternos internos. Por que eles são alternos? Porque eles estão um de cada lado da transversal, ocupando a região interna. E ângulos alternos possuem a mesma medida, então significa que y é igual a z. E para saber o valor de y, eu vou usar o ângulo oposto pelo vértice, o conceito de OPV, ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo y e esse ângulo de 40 graus, eles são opostos pelo vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida também. Então, se esse ângulo vale 40, y também vale 40. Y e z são alternos internos. Alternos internos também possuem a mesma medida. Com isso, eu encontrei os valores de y, 40 graus, e de z, que é também 40 graus. E para fechar essa aula, eu trouxe esse exemplo aqui com 3 retas paralelas, R, S e U. E essas 3 retas, elas estão sendo interceptadas por 2 retas aqui, que eu vou prolongar e vou dar um nome. Olha, essa reta de cima, nós vamos chamar de reta A, e essa outra aqui, que nós vamos chamar de reta B. Vamos olhar primeiro para a reta A. A reta A, ela está formando com R um ângulo de 30 graus e com S um ângulo X. Qual é a relação que existe entre esses dois ângulos? Esses dois ângulos, eles estão um de cada lado da transversal A e eles estão ocupando a região interna, entre R e S. Então, significa que esses ângulos são ângulos alternos internos. E ângulos alternos possuem a mesma medida. Então, significa que x vale 30 graus também, tá? Se aqui em cima vale 30, x também vale 30. Agora, vamos olhar para a reta transversal B. A reta transversal B, ela forma com a reta U o ângulo de 130 graus. E ela forma com a reta S o ângulo Y. Esses dois ângulos estão do mesmo lado da reta B, os dois estão do lado esquerdo da reta B, que é a transversal, e estão na região interna entre S e U. Então, esses ângulos são ângulos colaterais internos. E os ângulos colaterais são suplementares. Suplementares indica que a soma dá 180. Então, o ângulo de 130 mais esse ângulo Y dá 180 graus. Com isso, eu consigo descobrir o valor de Y, né? É só fazer 180 menos 130. Então, o ângulo de 180 menos 130 vai dar 50 graus. Esse é o valor de Y. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dos exemplos. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo, que estuda com você, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!